Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa, 25ª aula. Questões que abordam o tema ondas são relativamente frequentes nos exames de capitão amador. Por esse motivo, é importante que você estude essa matéria que está contida em meteorologia e oceanografia. Saber os principais elementos, os principais conceitos, a diferença entre vaga e marulho e também as razões que fazem com que uma onda arrebente ao chegar no litoral são os principais pontos que a Marinha aborda nos exames. E é isso que eu quero mostrar a você nessa 25ª aula. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Eu inicio essa aula fazendo a leitura do enunciado de uma questão do ano de 2014, que dizia o seguinte: quando um marulho passa sobre um alto fundo sem ocorrer a arrebentação, alternativa A: a direção da onda se altera e sua altura diminui. Alternativa B: a ondulação diminui, causando nas embarcações um balanço mais suave. Alternativa C: o comprimento da onda aumenta, ocasionando um fenômeno chamado ground swell. Alternativa D: o comprimento da onda diminui e a sua altura aumenta, causando forte balanço nas embarcações. E por último, alternativa E: não há alteração no comportamento da onda. Para resolver essa e outras questões que ainda vou apresentar nessa aula, é muito importante antes conhecermos os conceitos, as definições e os principais elementos que compõem uma onda. Elementos como direção, como altura e comprimento, e definições como ground swell, alto fundo ou mesmo marulho. E é justamente por marulho que eu vou iniciar essa aula. Na verdade, vou iniciar pelas vagas, pois vagas e marulhos estão intrinsecamente associados. As vagas são os movimentos ondulatórios da superfície do mar gerados pelo vento que sopra no momento e no local. Podemos dizer que as vagas são resultado da ação do vento presente que transfere energia sobre a superfície do mar. Imagine o seguinte: você está navegando num dia absolutamente calmo, onde não há vento, e o mar está extremamente liso, o famoso mar de almirante. Num dado momento começa a ventar. Se você observar o mar para aquele instante, você já vai notar a presença das primeiras vagas. Então nós podemos dizer que as vagas é a fase inicial dos marulhos. E como características principais, podemos apontar as seguintes. Quanto à direção, as vagas têm direção indefinida. O seu comprimento de onda é curto, com período pequeno. Offshore é sim. O que significa offshore? A possibilidade de arrebentação dessas ondas, dessas vagas, serem fora da costa. Então, sim, elas arrebentam fora da costa. O seu aspecto também é confuso, não é um aspecto regular de uma onda. E a declividade, que é a razão entre a altura e o comprimento, vou falar disso um pouco mais à frente, é de 1:10 a no máximo 1:20. Então aqui estão as características das vagas. Vamos agora falar sobre os marulhos, que é constituído pelas lentas e compridas ondulações que são produzidas por ventos passados ou ventos distantes. Como eu falei anteriormente, praticamente 99% da energia acumulada nas ondas provém da energia transferida dos ventos sobre a superfície do mar. À medida que a onda vai acumulando energia, o seu comprimento vai aumentando e a possibilidade de arrebentar diminuindo. O vento, para levantar o mar e ter condições de formar o marulho, ele precisa de 4
fatores importantes. O primeiro é a sua intensidade, que é a força do vento. Nós medimos a força do vento através da escala Beaufort. O segundo fator é a sua direção. Eu preciso ter uma direção preferencialmente constante. O terceiro elemento, a duração, ou melhor dizendo, a persistência desse vento. Quanto maior for essa duração, melhor a condição. Então, aquele vento que persiste por vários dias, esse é o fator importante. E por último, nós temos a pista, que é a área de atuação do vento. Quanto mais livre for essa pista, tanto melhor. Uma pista sem obstáculos. O oceano é exatamente o lugar ideal para a formação dos marulhos. Diferentemente das vagas, os marulhos apresentam a direção definida, comprimento de onda longo com grandes períodos. Arrebentação em offshore não, eles não arrebentam fora da costa. O aspecto é regular e a declividade, que é a razão entre altura e comprimento, fica da ordem de 1:30 a 1:100. Outra palavra que podemos encontrar para definir declividade é escarpamento, também bastante comum, utilizado em várias literaturas. Para resumir então esse conceito inicial sobre vagas e marulhos, enquanto o vento sopra, as ondas resultantes são denominadas de vagas. Quando o vento para ou mesmo muda de direção e as ondas continuam, mas sem relação com os ventos locais, então aí elas são denominadas de marulhos. Esses marulhos podem viajar por milhares de quilômetros e quanto maior for a distância, mais organizados estarão o trem de ondas, gerando assim ondas senoidais, lisas e perfeitas. Se você gosta de pegar umas ondas, você já deve ter ouvido a expressão "o swell vai entrar". Vamos então conhecer os elementos que compõem uma onda. Eu começo por uma linha de referência que é o nível médio da água, também conhecido como nível de repouso quando o assunto é ondas. O nível médio da água até o fundo do mar é estabelecida então a profundidade do local. As partes mais altas da onda são denominadas de crista e as partes mais baixas de cavado. As cristas, elas são mais íngremes e estreitas que os cavados. Denominamos altura da onda a distância vertical entre o cavado e a crista, e ela é representada pela letra H maiúsculo. Já o comprimento da onda é determinado pela distância horizontal entre duas cristas ou dois cavados consecutivos e é representado pela letra L maiúscula. As ondas ainda podem ser classificadas de acordo com seu comprimento e altura. Serão consideradas ondas curtas aquelas que têm um comprimento menor que 100 metros, regulares com comprimento entre 100 e 200 metros, e ondas largas aquelas com comprimento maior que 200 metros. Com relação à sua altura, será considerada uma pequena onda quando ela tem uma altura menor que 2 metros. Uma onda regular, altura entre 2 e 4 metros, e uma onda grande, aquelas maiores que 4 metros de altura. Outro importante elemento de onda é o período, que é representado aqui pela letra T maiúscula. É o tempo que duas cristas ou dois cavados levam para passar pelo mesmo ponto. Então imagine que nós temos aqui um ponto qualquer e essa onda, ao passar, nós contamos então a crista, a primeira onda, e vamos contar agora da segunda onda. Então esse tempo que levou para essas duas cristas passar por esse ponto é o período. Já a frequência é o número de cristas ou cavados que passam por um ponto em um determinado tempo.
Outro elemento que precisa ser destacado é a declividade da onda, ou também chamado de escarpamento, que é a razão entre a altura h e o comprimento L da onda. É especialmente importante a declividade, pois indica a possibilidade de arrebentação da onda. Ok, mas quando é que essa possibilidade realmente existe? Quando a relação entre o comprimento e a altura for menor que 1:7. Nesse momento, então, a onda arrebenta ou rebenta. As duas palavras estão corretas. Mas quando é que isso de fato vai acontecer? Quando a profundidade for igual ou menor que 4/3 da altura da onda. Deixa eu explicar melhor isso. Imagine que este retângulo represente a profundidade de um local. Nós vamos dividi-lo em 4 partes iguais: 1, 2, 3 e 4. Para que uma onda arrebente, é necessário que ela tenha uma altura correspondente a no mínimo 3/4 dessa profundidade. Então, se eu tiver aqui 3 partes iguais, nós vamos ter então a arrebentação ou a rebentação da onda. Nesse momento também nós podemos definir que a profundidade da água é então cerca de 1,3 vezes a altura da onda. O marulho, ele viaja centenas de milhares de quilômetros em águas profundas, somente com a energia acumulada. Agora imagine quando esse marulho começa a chegar em águas rasas. Então vai haver uma refração, que é a mudança de velocidade de uma onda devido a uma troca do meio. Essa troca é em função da parte mais profunda para a parte mais rasa. Como eu disse, em alto mar as ondas só propagam energia. Contudo, ao se aproximar do litoral em águas rasas, o atrito do fundo transfere a energia das ondas para os sedimentos, provocando seu movimento e transporte. Nós podemos perceber aqui, olhando a gravura, que há também uma mudança na direção das ondas. E esses sedimentos que são transportados, veja que interessante, vamos pegar essa onda como referência. Então, essa onda, veja que parte dessa onda já está com a interferência do fundo do mar, mas a outra parte da onda ainda não, ela viaja ainda em águas mais profundas. Portanto, nesse ponto, a velocidade da onda é maior que nesse ponto onde ela já tem o atrito com o fundo do mar. Como a velocidade da onda nesse ponto é maior do que nesse, ele vai acabar alcançando. Veja que aqui nós temos as ondas alinhadas. Como o período das ondas praticamente não muda, se a velocidade diminui, o comprimento de onda deve obrigatoriamente diminuir. E aí podemos fazer a seguinte pergunta: se nós temos o mesmo período de onda, a mesma energia, porém agora o comprimento da onda diminuiu, o que acontece com ela? A resposta é simples: a altura aumenta. E quando a altura aumenta, e nós temos estabelecido aquela relação de 4/3 com a profundidade, então a onda arrebenta. E quando é que o fundo do mar começa a interferir no comportamento das ondas? Quando a profundidade for igual à metade do comprimento das ondas. É o que nós chamamos de profundidade de interferência. Imagine, por exemplo, ondas de 20 metros de comprimento. Elas começarão a crescer, ou seja, a ter a sua altura aumentada quando essa profundidade for de 10 metros. Para fechar essa parte teórica, um ponto também bastante importante na influência do comportamento das ondas em águas rasas são os declives das praias onde essas ondas arrebentam.
Praias rasas, como são conhecidas, as ondas quebram mais ao fundo, são praias bem planas, geralmente possuem areia fina e batida, fazendo com que as ondas percam menos energia no transporte desses sedimentos. Já com praias de tombo, essas possuem uma areia mais grossa e solta, aquela areia fofa, né? É o tipo de praia cuja profundidade é sentida assim que você entra na água. Ela tem um declive bem mais acentuado. As ondas arrebentam com bastante força bem na beirada da praia. Temos ainda praias mistas que reúnem as características dos dois tipos, das rasas e das de tombo, as enseadas e as praias abrigadas. Eu abri essa aula com uma questão lá do ano de 2014 e nessa questão uma das alternativas mencionava a palavra ground swell. Mas o que será que isso quer dizer? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a essa questão e aproveitar para tirar essa dúvida. Quando um marulho passa sobre um alto fundo sem ocorrer a arrebentação, deixa eu passar a você primeiro o conceito sobre alto fundo. Um alto fundo, ou baixio, como também é conhecido, é uma parte do fundo marítimo onde a profundidade é bem menor quando em comparação com os pontos vizinhos. Em náutica, um baixio é sempre um ponto perigoso para a navegação e para um marulho é um obstáculo natural que irá mudar o seu comportamento. Um marulho passando sobre um baixio poderá não quebrar, mas com certeza ele irá sofrer uma diminuição no seu comprimento, na sua velocidade e, consequentemente, um aumento na sua altura. Esse marulho é conhecido como marulho de fundo ou ground swell. Ele pode causar um forte balanço na embarcação, especialmente se vier de través e se o seu período coincidir com o período do balanço do barco, mesmo com o mar aparentemente calmo. Agora podemos analisar as alternativas e encontrar a correta. Alternativa A direção da onda se altera e sua altura diminui. A direção da onda, concordamos que ela altera, mas a altura aumenta e não diminui. H aumenta. Então a alternativa A está errada. Alternativa B. A ondulação diminui, causando nas embarcações um balanço mais suave. É ao contrário, a ondulação aumenta e causa nas embarcações um forte balanço. A alternativa B também está descartada. O comprimento da onda aumenta, ocasionando um fenômeno chamado ground swell. O nome do fenômeno está correto, ground swell ou marulho de fundo, porém o comprimento da onda não aumenta, o comprimento da onda diminui, L diminui. Então, a alternativa C está errada. Alternativa D. O comprimento da onda diminui e sua altura aumenta. Está correto. L diminui, enquanto que H aumenta, causando forte balanço nas embarcações. Como eu disse anteriormente, principalmente se essa ondulação entrar pelo través. Então, a alternativa D está correta. Vamos analisar a E. Não há alteração no comportamento da onda, muito pelo contrário, há uma grande alteração no comportamento da onda provocada pelo alto fundo. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Questão do exame de 2013. Ao se aproximar da costa num rumo perpendicular às isobatimétricas, uma embarcação de 36 pés caturrava suavemente em ondas de comprimento igual a 50 metros vindas pela popa. Em tal situação, a que profundidade o fundo do mar começaria a interferir no comportamento das ondas?
Como sempre eu menciono nas minhas aulas, é preciso extrair do enunciado aquilo que realmente interessa para a resolução do exercício. No nosso caso aqui, L igual 50 metros. Então eu tenho o comprimento dessa onda. E uma outra palavra muito importante no meio de todas essas é exatamente interferir. Por quê? Porque ele quer saber a que profundidade o fundo do mar começaria a interferir no comportamento das ondas. Isso significa que ele está nos pedindo a profundidade de interferência. E nós vimos nessa aula que a profundidade de interferência ela é igual à metade do comprimento da onda. Portanto, P igual L dividido por 2. Se L vale 50, ficou muito simples. 50 dividido por 2, a profundidade será de 25 metros. Então, a alternativa correta, letra D. Está resolvida a questão de 2013. A próxima questão é mais uma do ano de 2014. Em águas rasas, quando uma onda, marulho, arrebenta, observa-se um deslocamento horizontal da massa d'água, perigoso para as embarcações que navegam próximo da arrebentação. Indique que relação deve existir entre a profundidade de uma área marítima, P, e a altura de uma onda, H, para que tal onda arrebente. Eu acredito que a essa altura da aula você resolva essa questão sozinho, sem maiores dificuldades. Mas se ainda resta alguma dúvida, eu vou trazer uma ilustração que foi utilizada nessa aula, que com certeza o fará se lembrar da razão entre a profundidade e a altura da onda. Aqui está a nossa ilustração. Para que uma onda arrebente, é preciso que a profundidade seja menor ou igual a 4/3 da altura da onda. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Mas só preciso fazer um pequeno adendo. Aqui na resposta, profundidade menor que 4/3 da altura. Faltou aqui um sinal de igual, menor ou igual a 4/3. Alternativa correta, então, letra C. De 2014, vamos para o exame de 2016. Quando a onda encontra águas rasas, o movimento individual das partículas de água é retardado pelo atrito com o fundo, ocasionando uma diminuição do seu comprimento e aumento da sua altura. Na aterragem de uma embarcação, o fundo do mar começa a interferir no comportamento das ondas quando, a exemplo daquela questão de 2013, essa aqui também nos pede a profundidade de interferência. Veja o detalhe aqui. Quando o fundo do mar começa a interferir no comportamento das ondas. Então vamos às alternativas. Alternativa A, quando a declividade da onda for maior que 1/7. Vamos trazer aqui um texto para a gente comprovar isso. A onda perde a estabilidade quando o escarpamento, que é a mesma coisa que declividade, for igual ou menor que 1/7 e não maior que 1/7. Então, a alternativa A está errada. Além do mais, não foi isso que a questão pediu. Mesmo que essa afirmativa estivesse correta do ponto de vista teórico, a profundidade de interferência se dá antes que a razão de 1/7 seja estabelecida. Esse já é o ponto de arrebentação da onda. E o que ele quer é saber quando o fundo do mar vai começar a interferir no comportamento das ondas. Alternativa B. Quando a profundidade for igual à metade do comprimento da onda. Essa alternativa está correta. Profundidade de interferência é igual ao comprimento da onda
dividido por 2. Então, a alternativa B está correta. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas. Alternativa C. A profundidade for igual ou menor que 4/3 da altura da onda. Veja, essa alternativa é bem interessante porque remete exatamente àquilo que eu falei na alternativa A. Apesar dela estar correta do ponto de vista teórico, não é isso que a questão está perguntando. Ele quer saber a profundidade de interferência e não a razão quando a onda vai arrebentar. Então, a alternativa C não atende àquilo que a questão pede, portanto, está errada. Alternativa D. O período da onda for igual a 9 segundos. Essa alternativa não faz sentido e, portanto, está descartada. Alternativa E. A celeridade for maior que o escarpamento. Celeridade é a mesma coisa que velocidade de propagação. Em águas rasas, sua velocidade de propagação, entre parênteses, celeridade, diminui, o comprimento diminui e a altura aumenta, até que o escarpamento, que é a razão entre comprimento e altura, atingir o valor de 1/7, quando então a onda arrebenta. Essa alternativa também está errada, porque não é isso que a questão nos pede. Ele pede a profundidade de interferência. Volto a repetir, da importância de você compreender bem o que o enunciado pede. Assim você não cai em pegadinhas. A alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Eu fecho essa aula com uma questão do ano de 2018. Numa navegação costeira com mar grosso, o navegante deve ter o máximo cuidado para não ser surpreendido pela arrebentação dos marulhos em profundidades mais baixas, pois nesses locais a energia potencial transladada pela onda se transforma em energia cinética com grande deslocamento horizontal da massa d'água. Um marulho que alcance uma altura de 3 metros quando se aproxima da costa, em que profundidade arrebentará? Mais um enunciado bastante interessante, inclusive até para estudar, pois aqui dá para a gente saber que a onda transforma energia potencial em energia cinética, mas a questão em si é muito simples e nós fizemos isso boa parte da aula. Ele quer saber, na verdade, que uma onda com altura de 3 metros, em que profundidade ela vai arrebentar. Então aqui vou trazer a nossa figura novamente. Nós temos a profundidade e nós temos aqui uma onda em ponto de arrebentação. Como ele fala que a onda tem 3 metros de altura, cada retângulo nosso aqui vai valer 1 metro. Então eu tenho aqui os 3 metros de altura, H igual 3 metros. Essa onda, portanto, ela vai arrebentar na nossa relação de 4/3. Eu preciso ter aqui 4 metros de profundidade. Simples assim. Bom, mas você pode resolver isso aqui fazendo também uma simples regrinha de 3 para não complicar muito. Nós sabemos que a relação é 4/3. Então eu faço o quê? 4 metros de profundidade, a onda 3 metros de altura. Eu tenho x metros de profundidade, que é o que eu quero descobrir, uma onda de 3 metros. É claro que aqui o problema trouxe para a gente os mesmos valores da relação, o que simplifica mais ainda. Mas só para exemplo, vamos multiplicar isso aqui em cruz e aí nós vamos ter o seguinte: 3x, x multiplicado por 3, igual a 12. 4 vezes 3. X igual 12 dividido por 3. X igual 4 metros. Eu só coloquei isso aqui porque se cair na sua prova valores diferentes, você faz a regrinha de 3
e aí resolve sem maiores problemas. Alternativa correta, letra D. Deu para perceber que essa matéria é bastante tranquila quando o assunto é exame de capitão amador e muito importante quando o assunto é navegação. Então, não deixe de estudar sobre as ondas. Você garante aí mais uma ou duas questões no seu exame. Minha dica é que você se aprofunde um pouco mais nos estudos e resolva questões dos exames anteriores da Marinha. Desejo a você bons estudos, bons ventos, um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!